Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco em alguns pontos bem marcantes do livro Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Isso aí. Recebemos uns trechos que, nossa, pintam um quadro muito vivo, sabe? Sobre família, destino e como uns eventos assim, meio fora do comum, impactam tudo. É uma história poderosa mesmo. A coisa toda parte de uma imagem, né? Bem forte. A família ali vivendo aos pés da Serra Morena. Úmida, fértil. Uma vida que parece seguir seu curso normal. Exato. Até que, de repente, um raio. Pumba! Atinge a casa, mata os pais. Donana e Adolfo. É o choque inicial. Brutal. E a nossa ideia aqui é tentar explorar um pouco como essa tragédia ecoa, né? Na vida dos filhos. Com certeza. Porque esse evento não só mata os pais, ele estilhaça a família, né? Lança os três filhos, o Nico, o Antônio e a Júlia pequenininha, em caminhos, assim, totalmente diferentes, cheios de desafios. É uma fratura mesmo, desde o começo. Exato. É o ponto de partida. E a separação vem logo em seguida, né? O Nico, que é o mais velho, ele meio que fica por lá mesmo, na Fazenda Rio Claro. É, acolhido informalmente pela Tizica, a empregada. Uma situação meio improvisada. Isso. Já os menores, o Antônio e a Júlia, são levados para a cidade, para um lar de freiras francesas. Uma mudança radical para eles. Total. E fica aquela promessa do Nico, né? De buscar eles depois. Isso meio que costura a história, essa esperança. É um fio tênue, mas que persiste. E é interessante ver como cada um lida com isso e segue um rumo bem particular. Verdade. O Nico cresce ali no canto, né? Fica até com uma sequela física, uma surdez parcial por causa do raio. Sim, uma marca do trauma. E depois ele se casa com a Maria. E a Júlia? O caminho dela é bem diferente. Muito. Ela sai da instituição para uma adoção que, na verdade, vira quase uma servidão, né? Acha? Numa casa na cidade. Até que ela consegue fugir, e aí ela trilha um caminho bem tortuoso até se casar com o Messias. Uma vida de muitas reviravoltas para ela também. E o Antônio? O Antônio, ele fica mais tempo no orfanato. E só descobrem depois, né, que ele tem nanismo. Ah, é? É. E por causa disso, ele enfrenta muita rejeição, sabe? É bem duro pra ele. Só mais tarde ele vai se juntar ao Nico e a Maria, buscando ali um lugar, um pertencimento. Mas essa marca da diferença, do abandono, fica com ele, né? Fica. A narrativa não alivia essas dores, não. É bem crua nesse sentido. É verdade. E junto com essa realidade tão dura, a autora coloca uns elementos quase fantásticos, né? Sim, isso é muito interessante. Tipo o fantasma da mãe do fazendeiro, a Geraldina, que fica seguindo o Antônio. Como você vê essa mistura? Olha, eu acho que essa fusão é chave na obra. O fantástico aqui não é só enfeite, sabe? Parece quase uma forma de lidar com o que não dá pra dizer, com as sequelas do trauma. Hum, faz sentido. A tal viagem do Nico pra dentro do coador de café que deixa ele com os olhos pretos pra sempre. Nossa, essa parte é muito estranha. Pois é, e o próprio fantasma. Talvez sejam manifestações de uma realidade interna que foi alterada pela perda, pela memória quebrada, sabe? Pela dificuldade de processar tudo aquilo. Entendi. Não é só um recurso, reflete a percepção deles. Exatamente. Parece que reflete como eles sentem o mundo depois do trauma. E tem outros momentos assim bem marcantes também. A inundação do vale, que força eles a fugirem de novo. Mais uma perda, mais um deslocamento. E a descoberta do Eneida, o antigo vizinho, vivendo naquela caverna, com um navio encalhado lá dentro, gente estranha. Super surreal, né? E essa descoberta traz outra coisa bombástica. A revelação sobre a Júlia. Isso, que o Eneida conta. Que a Júlia, na verdade, seria filha do fazendeiro, o Geraldo Passos, com a Donana Malaquias, a mãe deles. O quê? Sério? Isso muda tudo. Completamente. Porque aí a Júlia seria herdeira da fazenda Rio Claro, onde o Nico viveu, trabalhou, e ela nem sonha com isso. Caramba! Isso abre toda uma discussão sobre identidade, né? Segredos de família. Exato. O que define quem a gente é? O sangue, a história que contam pra gente, a vivência, a própria casa original dos pais, que foi saqueada e depois usada pelo Geraldo, vira um símbolo disso tudo, desses passados escondidos. É muito forte. E mesmo quando parece que eles vão se encontrar, se reconectar, algo impede. Os desencontros são uma constante, né? E doem.
são muito presentes. A Júlia tentando ir no casamento do Nico e não conseguindo, as freiras visitando o Antônio já adulto. E aquele final, ou quase final, na rodoviária. Ou seria um porto? Pois é, fica meio em aberto, mas aquele quase reencontro é de cortar o coração. A Júlia com o filho dela, o Antônio, que também tem nanismo. Sim, e eles cruzam com os irmãos que estão chegando de viagem, mas não se veem, não se reconhecem ali no meio da muvuca. Nossa. Esses momentos, esses quases, eles ressaltam uma melancolia, sabe? A fragilidade desses laços que foram tão esticados pelo tempo, pela distância. Parece que o destino ou o acaso interfere o tempo todo. Sim, mesmo quando eles buscam se reunir, sugere que as vidas seguiram rumos tão paralelos, foram tão moldadas pelas experiências de cada um, que o reconhecimento fica difícil. Talvez impossível, né? Então, resumindo essa saga dos Malaquias, a gente vê a tragédia inicial se desdobrando nesses destinos individuais, marcados por esse realismo cru, mas também com toques de fantasia, muitos segredos, e uma busca constante por conexão, mesmo que meio tropeçada. Fica essa reflexão, né? Até que ponto a gente é definido por esses eventos extraordinários? Pelas histórias que nos contam ou que escondem da gente. Verdade? A jornada dos Malaquias, entre a perda, a resiliência deles e esse estranhamento do mundo, convida a gente a pensar sobre memória, identidade e esses fios invisíveis que ainda podem ligar uma família, mesmo quando tudo parece separar. O que sobra, né, quando tudo conspira contra?